Olá a todos, bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho, hoje sobre a região do Dão. E está aqui comigo este amigo, o Paulo Nunes, enólogo. Ele é natural de Armamar, portanto, do Oriense, ou Tavra Varosa, que estão ali freguesias limítrofes. E depois foi estudar para o Politécnico de Viseu. E eu acho que adivinho, não é? Lá te apaixonaste, não só pela terra, mas certamente pelas pessoas. E hoje é uma das referências de enologia do Dão e que me vai aqui ajudar hoje a falar um bocadinho sobre a região. Paulo, obrigado por teres aceito o meu convite. É sempre um prazer. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar contigo. Uma pessoa que merece todo respeito. Já nos conhecemos há muitos anos. Somos muito novos, mas já nos conhecemos há muitos anos. E é sempre um privilégio falar contigo e ter estas conversas à volta de vinho contigo, porque isto pode parecer quase demagógico aquilo que eu estou a dizer, mas acho que nunca tinha dito isto neste sentido. Tu para mim acabas por ser uma referência, apesar de praticamente sermos da mesma idade, mas pelo teu percurso, pelas tuas escolhas, acabas por ser uma referência também na enologia, e para mim pessoalmente. E obrigado por esse percurso, porque acho que é a construção destes percursos que tornam um bloco, que é a enologia deste país, mais rica. Não é? Paulo, eu acho que nós somos uns privilegiados, porque nós somos parte da revolução silenciosa que a enologia do país tem e teve e aconteceu, né? Portanto, temos uma geração acima de nós que realmente quebrou barreiras, mas eu sinto que nós fomos realmente aqueles que demos, em vez de subir 1 ou 2 degraus, se calhar subimos uns 3 ou 4. Claro, já temos o caminho aberto, né? De Anselmos Mendes da vida e Rui de Madeiras e gente com mais de 10 anos que nós. Sim. Que nos abriram as portas, eu lembro aqui também do Esgueira Anacleto, um bocadinho mais velho ainda, mas que uma visão completamente diferente do mundo da enologia, do mundo do vinho, e que nos ajudou a todos e muito, sim, a fazer o que nós estamos a fazer ainda hoje, não é? Verdade. Isso partilho com todas as pessoas que têm estado aqui neste meu canal. Deixa-me ir um bocadinho à tua vida pessoal. Como é que um doriense, ou seja, como é que no Douro é fácil, as uvas e o vinho estão no sangue, não é? Portanto, sim. Cresceste no meio das uvas, certeza, alguém lá em casa sempre fez vinho, sim. Mas como é que despertaste também como é que quiseste ir ao curso para saber um pouco mais? Sabes que às vezes a vida tem caminhos que tu próprio, de uma forma explícita, não consegues explicar. Mas eu acho que há um subconsciente que te leva a determinados caminhos, que é uma inteligência quase mais superlativa do que o teu consciente. E eu acho que me aconteceu um pouco também disso, porque tu falaste bem, nasci em Armamar. E é curioso porque os meus pais e os meus avós têm vinhas em 2 regiões, pequenas vinhas, mas é o limítrofe entre o Douro e Tavra Varosa. Aliás, a minha avó e a minha mãe eram associadas da cooperativa de São Romão, em Tavra Varosa, e depois a parte do meu pai tínhamos pequenas vinhas e eram associados na cooperativa de Armamar. E coisas muito pequenas, vinhas muito pequenas, mas é um facto que eu nasci naquele ambiente e as minhas férias de verão eram passadas nestas vinhas. E confesso que de alguma forma é um ambiente duro para uma criança. No fundo, se calhar o meu objetivo era precisamente sair dali. E assim tentei. A opção que eu tive foi fazer engenharia alimentar, porque acho que me abria portas, era um curso muito abrangente no sentido, não me restringia à enologia ou à viticultura, mas abria-me muitas portas e no fundo tinha um pé dentro e um pé fora que me permitia ir fazer outras áreas, explorar outras áreas. Eu acho que a opção foi um bocado por aí, ter feito engenharia alimentar.
Depois, é um facto que a região para onde eu fui estudar foi para Odão, marcou-me, como é óbvio, e havia, à época, hoje os vinhos de Doc de Ouro estão muito presentes, mas à época, em 2002, 2003, eram muito residuais ainda. E a opção que eu tinha de voltar, quando fiz o curso, de voltar para o Douro, passava muito pelo vinho do Porto, ou seja, as grandes casas, e o grande negócio do Douro à época era o vinho do Porto. E eu, provavelmente, do meu lado, se calhar mais egoísta, acho que eu tenho imenso respeito por quem faz licorosos, seja Madeira, seja Carcavel, mas acho que é uma missão geracional. Acho que tu hoje estás a trabalhar e provavelmente o teu trabalho nunca vai ser reconhecido, só provavelmente a geração seguinte, ou as duas ou as três seguintes, é que vão reconhecer o teu grande trabalho. E provavelmente um lado mais egoísta da minha parte dizia, pá, não, quer dizer, eu vou estar a trabalhar com o trabalho que alguém fez e vou estar a fazer um trabalho para a frente. Eu gosto de coisas mais imediatas e provavelmente vou ter que ir para outras regiões e o Dão conquistou-me nesse sentido, porque o Dão acaba por ser mais imediato, não é esse trabalho, apesar de teres na viticultura, e depois vamos falar sobre isso com toda a certeza, esse trabalho geracional, mas o teu trabalho é avaliado ao fim de 4, 5, 6 anos e, além disso, consegue ser avaliado ao fim de 50 anos. Quando tu provas vinhos com 40, 30 anos no Dão, também consegue ser avaliado, ou seja, tens os dois lados. Não, tens os dois lados. E provavelmente foi isso que me fascinou. Juntamente, logo a seguir, aparece uma bairrada, também na minha vida, com a Casa de Saima, e são as duas regiões, efetivamente, onde comecei a dar os primeiros pontapés na bola, como se costuma dizer. Não é? Agora, aí na casa, imagino que estejas aí. Estou na Casa da Passarela. E no fundo, tornaste uma casa referência da região. Parabéns também por isso. Obrigado. O que é para ti a região do Dão? Ou seja, quando pensas no Dão, o que é para ti a região? É a tua paixão? É a tua vida? É a tua vivência só? É o teu trabalho? O que é para ti a região do Dão? Sabes que isto acontece em todas as regiões. O produto final é que é diferente, mas o que te acontece é que todas as regiões têm uma série, como tu sabes, uma série de variáveis que são únicas e essas variáveis vão te tornar um produto final, neste caso o vinho, um produto, se tu respeitares essas variáveis e se fizeres questão de afirmar essas variáveis, vais ter um produto diferenciado no fim da cadeia. O Dão tem uma série de características, desde a montanha, a questão da montanha, desde a questão da afoclimática, a questão do solo, que só se aplica aqui, tal como ao Douro, todas as condições que tem só se aplicam ao Douro, ou seja em Estremoz, ou seja à Bairrada. Agora, o produto final que eu consigo obter, respeitando estas condições de terroir, estas condições que para mim também são muito importantes, que é as condições sociais, as condições de saber fazer vinho geracional, que passa de geração em geração, esse saber ancestral humano, que é muito importante. Muitas vezes esquecemos, na minha opinião, ou seja, muitas vezes estamos a olhar para o solo, estamos a olhar para o clima, estamos a olhar para as castas e esquecemos o saber fazer e o saber interpretar destas variáveis que já vêm muito de trás. E o Dão tem isso. Chegas aqui à aldeia da Passarela, ou a Lagarinhos, ou outra aldeia, a Silgueiros, e podes beber um copo na adega de qualquer agricultor daquela terra que produz milho, ou centeio, ou batata, todos eles têm a pipa de vinho lá atrás. Isto é um saber fazer vinho, é um saber que passa de geração em geração, e isso apaixona, porque acho que nós somos privilegiados em Portugal, e também sabes isso, tão bem ou melhor do que eu, quando tu vais fazer uma vindima ao Novo Mundo, ou seja onde for, tu percebes o privilégio que tu tens de trabalhar quase como alfaiate em Portugal, não é? Não trabalhas numa indústria, não trabalhas que passa publicidade na Zara, mas consegues trabalhar com um alfaiate e consegues viver disso sem cair na indústria. Eu acho que isso é fascinante. E o Dão, regiões com história como o Dão, a Bairrada, o Douro,
são apaixonantes nesse sentido. O Dão tem particularmente essas condições. São vinhos muito mais elegantes, muito mais eternos, no sentido de equilíbrio, da questão da acidez, que naturalmente aqui acontece. Vinhos provavelmente mais longos, porque temos condições químicas no fim do produto destas variáveis que nos implica essa longevidade. E deixa-me pegar nessa parte, tanto para ti, Dão, é a história, é saber, é saber de vinho. E deixa-me pegar nesse assunto porque antes desta revolução que há bocado falámos, os nossos pais havia um vinho que bebiam em casa. Claro. Era vinho do Dão. Claro. Portanto, isso tem que ter uma razão. Nessa altura os vinhos eram envelhecidos antes de serem bebidos, tanto na adega como em garrafa. Vamos pegar aqui um bocadinho na história da região, porque eu acho que e tu pegaste nisso já, que é a riqueza da região, é a sua história. E o Dão é marcadamente isso. E quer dizer, e ter dominado o mercado nacional, seja dentro e fora na exportação, isso tem que ter uma razão e tem que ter uma razão histórica. Sim. Conta-nos um pouco da história da região. Naturalmente, os romanos já faziam vinho aí, mas esta história, se calhar um bocadinho mais recente, até a partir de 1908, portanto, quando há a denominação de origem. O que é que o Dão é diferente das outras? Que história é que ela tem? Sabes que tu, olhando para o contexto de 1908, provavelmente o interesse, tu olhavas para o sul do país, à época, digo eu, olhavas para o sul do país e o sul do país tinha outras culturas que não haviam, ou era muito, historicamente, muito pontual, não tinhas regiões de grande dimensão a produzir, ou seja, provavelmente havia pequenas vinhas, mas com um consumo muito limitado, muito regional àquele espaço, com produção plena para abastecer os grandes centros urbanos, seja Lisboa ou Porto, provavelmente não terias nenhuma região a sul à época capaz de ter esse volume. O Alentejo conta também essa história, porque se nós olharmos para as sub-regiões, para as DOCs do Alentejo, elas são muito limitadas e pequenas. Tanto Porto Alegre, Borba, Vidigueira, coisas muito pequeninas que realmente são regionais, não é? Sim, tu não conseguias ter produção em escala para abastecer a grande urbe que era Lisboa à época, não é? Ainda hoje. E provavelmente esse consumo era muito regional. O Douro provavelmente estava completamente vocacionado para fazer vinho do Porto, isso, à época, não é? Era o grande negócio, era aquele, DOC Douro, era impensável, provavelmente à época. E sobra-te, provavelmente, no meio deste conjunto, Trás-os-Montes já havia vinhas, efetivamente, mas Trás-os-Montes também era uma região que provavelmente, dada o isolamento geográfico e a proximidade, por um lado, também com o Douro, se calhar havia muito esse negócio entre Douro e Trás-os-Montes e não passaria muito disso. Sobra-te, se calhar, aqui o Dão, que efetivamente tinha já a dimensão da cultura da vinha. Isso bem acentuado depois a questão do Estado Novo, o proteccionismo que aconteceu ao Dão, que de alguma forma foi benéfico, mas teve na reta final do Estado Novo esse grande problema que todos os monopólios são terríveis, porque te implicam provavelmente um adormecimento e a falta de concorrência, de alguma forma, vão-te limitar na tua qualidade, e isso veio-te implicar provavelmente alguns problemas que o Dão veio a ter. Nos anos 80, nos anos 90, provavelmente não se soube readaptar a uma realidade que já não existia. Mas quando tu tens os anos 40, 50, 60 e quando tu ainda hoje provas estes vinhos, não é? Tu sentes estudos nelas, de alguma forma, e alguns vinhos, Cabo São João, Zé Maria da Fonseca, porque ainda existem vinhos que pontualmente encontramos num leilão, numa garrafeira perdida dos anos 60, dos anos 50, são vinhos brilhantes. São vinhos que só uma grande região, com grande potencial, é capaz de fazer. Não é? E sem grandes tecnologias à época, sem grandes... Apenas e só com uvas. Ponto.
uvas, Ponto, ou vinho, seja, terroir, né? mais Basicamente. nada. Ou seja, e tu ali tinhas espelhado um lado cru, no bom sentido, um lado nu, desprendido disso que estás a dizer, era a uva. E só grandes uvas conseguem fazer estes vinhos, não é? Ou seja, o potencial estava lá. Provavelmente, e continua cá esse potencial, provavelmente houve ali uma fase que o Dão passou mais complicada, que felizmente nós aprendemos e estamos, não tenho dúvidas, a interpretar o Dão completamente diferente. Eu estou no Dão desde 2003, 2004. A visão do Dão de há 10 anos atrás, 15 anos atrás, é completamente diferente hoje, felizmente. Há muitos projetos novos a aparecerem com uma visão que vem muito mais entroncar, provavelmente, se calhar, os anos 60 e os anos 50, do que... 80, 90, não é? Exatamente. Não é? O que é curioso, porque às vezes temos que voltar para trás para voltar a fazer bem, não é? Porque se calhar já fizemos bem. Precisamente, pá, e o Dão acho que é uma das regiões que mostra bem esse caminho. Mas há bocado não falámos no Tejo ou seja, no Ribatejo e na altura a Sim. Extremadura, hoje em dia Lisboa. Essas duas regiões estavam também muito focadas em fazer vinho a granel Sim. para destilar, para alimentar o vinho do Porto, porque era preciso aguardente para continuar a produzir, porque, portanto, havia os embargos da Europa, havia guerras, pronto, e essas regiões ficaram também um bocado presas aí a esse negócio do volume, que também hoje lhes foi difícil libertar, né? Muito viradas para grande produção, mas acho que todas elas estão, à sua maneira, a ir para um caminho, em que o turismo de Portugal já está, não é? É um turismo mais especializado, melhor, de qualidade, não é? Portanto, e acho que as regiões as regiões de vinho e a produção de vinho em Portugal está precisamente nesse caminho. Já falaste e tocaste aí nesse ponto, que projetos tem o Dão hoje e que futuro tu vês na região? Sabes que Quais são as coisas boas que tu vês agora a acontecer? Pá, sei lá, a plantar-se muito encruzado ou a plantar-se muito porrada das moscas? O que é que tu vês sim, de bom agora e que sabes que vai trazer frutos no futuro? eu acho que há dois sinais, em dois. O Dão vive muito de pequenos projetos, pequenas quintas, sem uma dimensão como tem no Alentejo, uma herdade média. Vive muito porque, efetivamente, a vinha no Dão é muito, muito menor, a área de vinha por exploração. Vive muito desse lado e, por outro lado, também do sistema cooperativo. E ambos, eu acho que ambos são necessários e vivem, se alimentam um do outro também. Aquela ideia da barricada de uma guerra, isso não existe. Ou seja, ambos são necessários. Exatamente, há uma simbiose. E acho que ambos, tanto as cooperativas do Dão como os pequenos produtores, eu acho que ambos transmitem para sinais extremamente positivos hoje em dia. As cooperativas, no sentido de fazer... As cooperativas do Dão já deixaram de pensar só no granel, felizmente. Nós olhamos exemplos dentro do Dão, houve cooperativas que fecharam, provavelmente essas cooperativas que fecharam, a economia selecionou, no fundo, o que era melhor, e esse aglutinar das cooperativas que nós hoje temos, percebemos que são cooperativas que efetivamente também têm muita preocupação no negócio dos engarrafados, que efetivamente vai trazer mais valia e outra preocupação para dentro dos viticultores associados. Todo esse esforço de cadeia é muito maior, porque quando o negócio é baseado apenas no granel, como foi no passado, venda a caminhão, se calhar não temos o cuidado que temos quando o negócio passa para os engarrafados. E o que nós temos hoje no sistema cooperativo do Dão, seja Penalba, seja Silgueiro, seja Mangualde, seja Tazen, há uma preocupação em fazer vinhos engarrafados e bons vinhos engarrafados a um ótimo preço. Pegas em qualquer vinho destas cooperativas que te mencionei, e são vinhos muito bem feitos,
E são vinhos ótimos, são vinhos que demonstram muito o que é o Dão na sua gênese, ou seja, já não vamos aos anos 2000 à procura de fazer cópias de vizinhos, não é isso que está em causa. Não, são vinhos muito... Isto é o Dão também, e é um Dão com um ótimo preço, efetivamente. Isso, por um lado, no setor cooperativo. Depois tens pequenos projetos, pequenas quintas, que, efetivamente, tu hoje olham muito para que é o património vitícola da região, a valorização das vinhas velhas, a valorização de algumas parcelas. Aquilo que tu disseste há pouco, a questão de plantarmos mais encruzado, plantarmos mais touriga, já não é tanto assim. Já não é tanto assim, porque eu acho que a região percebeu e os pequenos produtores percebem que aquilo que aconteceu à touriga nacional há 10 anos pode acontecer ao encruzado e provavelmente o que tu tens que fazer é uma fantástica casta, com provas dadas em todo lado, como é óbvio, e deu uma dimensão ao Dão fabulosa, mas há muito mais vida para além do encruzado nesta região. E tu hoje começas a ver produtores a plantarem Sarcial, Barcelo, algum Terrentez, o Vacão, porque o Dão vive muito dessa gênese, vive muito do que é esse conjunto e essa mala de ferramentas que não pode afunilar numa única casta, não é? Não queria voltar, mas estamos a voltar aí a esse vinho aí ao teu lado, não é? Estamos a voltar outra vez, fundo, à panóplia de castas que foram selecionadas nessa região e que em conjunto dão uma unicidade que o dão, no fundo, depois das suas características climáticas ou de terroir, como queres falar, transmite nos vinhos. Portanto, então sentes, isso para mim é uma coisa muito importante de transmitir, sentes mesmo que a região, porque eu tenho tido de amigos como tu, de produtores, viticultores, a noção que há novas plantações no Dão, está-se a buscar as castas antigas, uvas que estavam a desaparecer, mas que naquela zona eram muito importantes. Portanto, os viticultores cultivavam-nos, tinham alguma razão. Não era só criar peso para levar para a cooperativa. Não, antes disso, antes dos anos 50, elas eram importantes antes das cooperativas nascerem. E pá, isso para mim, no fundo, liberta-nos do que quase aconteceu, né? No fundo, transformar o Dão no templo da Touriga Nacional, ou no templo do encruzado, mas trazer, naturalmente não esquecê-las, porque elas são realmente castas maravilhosas e importantes e que marcam também o local. Mas vai-se buscar para a gênese, como dizias, né? A gênese do Dão, portanto, a riqueza da região. Vai, sabes que se tu olhares para trás, provavelmente há aqui um lado sociológico até, que muitas vezes se calhar não o conseguimos ou não queremos compreender, porque eu acredito que há 40, 50 anos, a maior parte, e no Douro isso também acontecia, e acontecia, eu acho que era transversal muito ao país, que era o pequeno viticultor sabia que aquela terra e aquela parcela tinha condições únicas e aquela zona ali era muito boa para fazer vinho. Tu falas aqui na aldeia, dizem-me assim, na passarela, a zona do Carvalhido é fantástica, era sempre, os melhores vinhos saíam dali. E perguntas depois a seguir, então, mas castas é que lá estavam? Nessas vinhas velhas do Carvalhido, que castas é que lá estavam? Não sei, nem me interessa. Eu sei que os melhores vinhos saíam dali. E sais desse lado, do lado da parcela, do lado do sítio, daquela condição, e entra a geração provavelmente anterior à nossa, e começa a falar em castas, e começa a perceber de uma forma isolada o que era uma casta. E é quando provavelmente, há 40 anos, 30 anos, começamos efetivamente a explorar, particularmente no Dão, mais o tema casta. E se calhar levamos ao extremo o tema casta em detrimento da parcela. E provavelmente hoje há um reajustar das duas realidades.
Provavelmente queremos saber o sítio onde estão e saber o que é que lá está. E eu acho que esse binómio, que é o equilíbrio entre os dois polos, eu acho que para mim é a perfeição, que é tu perceberes naquele sítio as castas que lá estão, aquele conjunto efetivo, e se tu podes reproduzir, isso é replicável, aquela variável que está ali das 20, das 30 castas, num outro espaço, ou não. Isto leva-te a muito leva-te a um campo que nunca mais acaba. Pronto, mas parece-me que é esse o caminho do futuro. Eu acho que é. Quero acreditar que seja, não é? Também me parece. Olha, uma das coisas que normalmente falamos aqui, e o Dão nisso tem uma riqueza enorme, é aqui as diferenças entre o que são vinhos de denominação de origem controlada e o que são vinhos regionais. Mas se calhar explicamos isso através do tipo de castas ou do tipo de solos ou até da orografia da região. Portanto, o Dão, o que é que mais, na tua opinião, o que é que mais influencia o caráter do Dão? São as serras? São os solos? Ou são as castas? Eu acho que o Dão tu tens. O Dão é caracterizado, é demarcado por... é dividido em 7 sub-regiões. Eu acho que as 7 sub-regiões, de facto, não correspondem ao terroir, estão mal demarcadas. Até porque as 7 sub-regiões estão demarcadas em função do limite de cada concelho. Ou seja, eu não acredito que os políticos, por mais vontade que tenham, percebam de terroir para que, quando se demarca um concelho, seja uma sub-região. O foco, de certeza, que não era esse. Era esse. E o que tu tens são 7 sub-regiões dentro do Dão. Eu acho que, no fundo, consigo perceber que existem, na minha opinião, 2 sub-regiões e meia, com caráteres bem diferenciados, e depois há zonas híbridas entre estes polos, que misturam quase estes polos. E aquilo que eu considero é, tu tens ali Silgueiros, que é a zona provavelmente, é a zona mais quente do Dão, em que consegues ter vinhos com mais poder alcoólico, com mais estrutura, com mais dimensão, e depois mais quente, e depois tens a antípoda, de alguma forma, que é a Serra da Estrela, em que tu tens vindimas muito mais tarde, tens ciclos muito mais longos. Normalmente, quando estamos a acabar a vindima em Silgueiros, estamos a começar quase na Serra, ciclos muito mais longos, em que tu tens um tanino mais fino, mas não tens a estrutura e a dimensão que tem Silgueiros, é muito mais pela elegância, muito mais pela frescura. Vindo já em altitude, mais altitude, e com condições climáticas bastante diferenciadas. E depois a meia que eu digo, a outra é a zona mais a norte, e eu digo meia no sentido em que provavelmente é a zona do Dão em que foge o granito, que é quase presente em todo o Dão, e tens alguma argila, que é a zona de Penalba, a zona norte da região do Dão. E a questão de fazeres a transição para o granito-argila, efetivamente vais ter comportamentos completamente diferentes. E depois eu acho... E essa argila muitas vezes até tem filões de xisto. Sim. E isso eu noto... muda mesmo muito o caráter dos vinhos. Muito. O sair do granito para uma argila é realmente diferenciador. Portanto, sim. Estou de acordo contigo nessas 3 sub-regiões, grandes sub-regiões. Sim, e depois o que te acontece é... tens, como é óbvio, no meio destas tens zonas híbridas. Tens zonas em que mistura... Porque depois o Dão tem essa particularidade que eu acho que também podemos explorar e vamos explorar com toda a certeza no futuro, que é uma zona com alguma montanha, declives, exposições diferentes, rios, e tu podes, de alguma forma, a região, aquilo que foi, se calhar, um handicap da região há 20 anos atrás, em que provavelmente regiões de volume conseguem padronizar porque têm condições constantes ao longo de hectares e hectares e que te garantem um padrão de volume, como o Alentejo de alguma forma te consegue fazer isso, porque
Tu consegues ter variáveis durante muitos quilómetros que são praticamente as mesmas e consegues garantir esse padrão. O Dão, tu não tens isso. Tu, em cada esquina, quase, se levares aquilo ao extremo, vais ter condições diferentes com fruta diferente para vinificar. E, particularmente, eu acho que isso pode ser um caminho muito positivo, que é explorar esse lado do declive, da encosta, das condições do abrigo da montanha, aquela montanha da floresta que está do granito. Consegues fazer vinhos muito diferenciados, às vezes no espaço de 1 quilómetro. Não é? E provavelmente isso é uma ferramenta hoje em dia para o Dão. O vinho regional é importante para a região? Ou o DOC é completamente dominante? O DOC é dominante, até porque eu acho que as contas andam entre o Dão, acho que em termos de certificação são 14, 15 milhões de litros em DOC e são 2 milhões, salvo erro, à volta dos 2 milhões em regional. Eu acho que o regional deveria ser importante no sentido de... Acho que não estamos a saber explorar o regional. Porquê? Qual é a diferença entre regional e DOC no Dão? Tu olhas para a diferença, não existe diferença geográfica, ou seja, é a mesma região que comporta as duas, os limites são os mesmos, mas qual é a grande variável que tu tens aqui? São castas. Enquanto no DOC tu tens, efetivamente, um número muito mais reduzido de castas, no regional abre-se a porta para explorar muito mais castas. E eu acho que poderia ser, de alguma forma, um laboratório, até porque tu tens condições edafoclimáticas que estão a mudar, este ano é flagrante, que estão a mudar muito, e tu podias servir do regional, no fundo, não para explorar um negócio, mas quase a tua caixa de experimentação, o teu laboratório, que te permite fazer abordagens diferentes dentro do que é um lado mais conservador da DOC que tu não podes fazer. Eu acho que devemos falar do exemplo do Douro, que está a fazer isso muito bem. Muito bem, portanto o DOC é completamente dominante e depois vão aparecendo aqui uns regionais, não à procura do preço, Claro. mas sim para um Cabernet Sauvignon, um Syrah, um Chardonnay, numa vinha mais alta, ou um limite, pronto. E eu acho que o Douro nisso está a ser muito inteligente e a fazer muito bem feito, e penso que o caminho do Dão deveria ser esse. Pode ser esse. Sim, também. Deveria ser esse. Acho que é por aí explorar efetivamente aquilo que tu dizes e bem, nunca olhar para o regional pela questão do preço, fazer um vinho. Não. Às vezes até acho que devia ser quase o contrário, dada a sua exclusividade e o seu risco, de alguma forma, nessa abordagem, não é? Até porque os vinhos do Dão não precisam de melhorar o seu preço de custo, porque realmente ainda se consegue comprar vinho do Dão a preços muito acessíveis e com uma qualidade muito estável. Tens ideia de quantos produtores existem na região? Qual é a área de vinha? Tens esses números na cabeça? Tenho. Cerca de produtores são cerca de 200 atualmente a trabalhar no Dão. Bastante, sim, bastante. A área de vinha que é mencionada pelo IVV são cerca de 14 mil hectares. Eu não acredito que os tenhamos hoje em dia. Eu acredito que sejam um pouco menos de 14 mil hectares. Mas esses são os números oficiais. São cerca de 14 mil hectares. Quais são as castas mais plantadas? O Jaian é dominante. O Jaian, o IVV ainda fala na questão da vaga, ainda como grande dominância. Tenho algumas dúvidas sobre essa dominância. Ela está nas vinhas velhas, isso não há dúvida. Ela está nas vinhas velhas do Dão, mas... Mas as vinhas velhas, provavelmente, dadas as novas plantações, já não têm o peso percentual grande em função das novas plantações. E conheço vinhas novas plantadas de vaga, conheço muito poucas. Muito poucas. A Touriga Nacional, efetivamente, está muito presente, o Alfecheiro e a Tinta Roriz. E nas brancas? Nas brancas, o encruzado,
o encruzado passa para 5% da região, do encipamento da região, cerca de 5, 6%, e nos últimos dados acaba por ultrapassar até o bical e a malvasia fina. Sério? Sim, sim. Houve realmente aqui uma mudança nos últimos 10 anos, pá, que... Grande. Porque se redescobriu uma casta que, pá, no fundo, exprime bem o caráter do Dão, não é? Sim, mas sabes que eu dou por mim a pensar muitas vezes, até voltando um bocadinho atrás, e acho que é legítimo pensar desta forma. O encruzado, como tu sabes, é uma coisa muito recente. Quando digo muito recente, provavelmente, comercialmente, que eu me lembro, o encruzado foi o Manel Vieira, na Sograp, fim dos anos 80, princípio dos anos 90, ou seja, o histórico que tem é muito curto. Mas é legítimo pensarmos que quantos encruzados não estarão perdidos hoje em dia. É legítimo pensar desta forma. Se tu não conheces as castas na sua plenitude, desde a Uvacão, desde o Terrentês, Nudão, desde o Barcelo, há muitas castas que efetivamente não estão exploradas a este limite. Começa a estar o encruzado e provavelmente é legítimo pensar que, se calhar, há ainda mais potencial, que é extremamente difícil, mas acho que temos que ter essa audácia de pensamento, de ir mais longe e explorar mais longe, porque provavelmente será a nossa missão hoje, enquanto enólogos, nesta região, será abrir ainda, assim como nos abriram algumas portas, como tu mencionaste no início, nós temos que abrir ainda mais portas para a geração que vem a seguir, não tenho dúvidas, não é? Porque este trabalho, se calhar, já deveria estar feito há 100 anos. Se calhar, não é? Sim, mas aí nos anos 40, 50 tentaram fazer e mostraram, não é? Está aqui, olha, sim, explorem. Sim, pelo menos verdade. Deixaram um banco, não é? Para a gente explorar. Mas sim, toda a gente virou as costas nessa altura. Sim, e foram fazer volume. Mas portanto, a minha primeira vindima no Dão é de 2004, salvo erro. E lembro-me de gostar muito de bical, não é? Da porrada das moscas, gostar muito, pá, uma coisa que uma casta muito completa, pá, aromática, baco pequeno, concentrada, uma coisa, pá, fácil de fazer bom. Sim. Saía sempre bem. E uma de não gostar dela, que era o Jean. Mais tarde percebi porque é que não gostava do Jean, porque o Jean estava plantado nos sítios errados. Depois vem cair mais às minhas mãos em 2010 um Jean plantado na zona de Penalva, em solos argilo-xistosos. E eu deixei de olhar para a Toriga Nacional plantado ao lado, deixei de olhar para ela porque realmente o Jean trazia muito mais de Dão do que a própria Toriga Nacional. Portanto, é giro também esta nossa evolução, não é? Esta nossa aprendizagem. Sim. Porque na altura as variáveis eram outras. Eu não percebi logo que o Jean estava plantado no sítio errado. Sim. Porque estava plantado num sítio para produzir muito. O Jean, ele produz muito, então calma, tem que se ter calma com ele. Sim. Senão vai o Jean, eu acho que o Jean é muito, eu concordo contigo, o Jean e a Baga, apesar de hoje não termos muita Baga, mas acho que é a gênese e a base do Dão. Depois estou a dizer isto e sei que logo a seguir vou levar porrada porque a malta, não, é a Toriga. Eu acho que a gênese é muito o Jean e a Baga. Agora, ambas as castas, aquilo que eu sinto no Dão, particularmente no Dão, ambas as castas são muito seletivas em termos de espaço geográfico onde elas estão plantadas. Ao contrário da Toriga, que é muito robusta e de alguma forma consegue sobrepor a diferentes solos, a diferentes exposições e responde sempre de uma forma positiva e impõe-se. Com ciclos longos, com conta ao frio, ela funciona. A Baga e o Jean é a antítese disto. Ou seja, ela não funciona e aquilo que tu disseste é acima por baixo e é exatamente isso. E por isso é que muita malta não consegue entender bem o Jean, porque ele é extremamente seletivo no sítio onde tem que estar plantado.
Se tu lhe dás condições de muito calor, e depois tem uma coisa que eu acho que não acontece na touriga, que é a janela de oportunidade que tu tens para apanhar aquela uva é muito, muito curta. Enquanto tu apanhas uma touriga com 13 de álcool ou com 14, uma semana antes ou uma semana depois, epá, vai sentir diferenças, mas vais perceber que é a touriga que está lá. O GEA não. Efetivamente, se falhas 2 ou 3 dias naquele ciclo de maturação na apanha da uva, já foste. É isso, não tens hipótese. É isso. Pá, e obriga-te a estar muito mais atento e provavelmente essas condições de estar mais atento do dia da vindima, do sítio onde ele está plantado, tudo isso leva a uma má interpretação muitas vezes do que é a casta. Não tenho dúvidas sobre isso. Tens ideia, em termos de vendas, o que é que representam as cooperativas e os privados? Tens esses números? Existem esses números? É difícil porque o que tu tens, tu não consegues ter de uma forma objetiva esses números. Porquê? Porque há muita troca, ou seja, há muito vinho que é produzido, por exemplo, numa cooperativa que é vendido engarrafado por outros operadores. Ou seja, há uma ligação que não consegues mensurar porque se vais à produção, efetivamente, significa que muitas vezes esse operador, aquele vinho veio de uma cooperativa, foi comprado por um operador, embora depois em termos legais, como tu sabes, é mencionado num outro operador. E essa miscelânea que tu tens não consegues de alguma forma perceber o que é vendido por um e produzido e o que é que não é. Isso acontece. Mas acho que, efetivamente, lá está, aquela simbiose que nós falávamos há pouco, que é muito importante isso na região, porque isso dá escala e dá volume. Mas é difícil responder de uma forma concreta a essa pergunta. E falando da escala e volume, como é que estão as vendas nacionais e exportação? Ou seja, como é que está este equilíbrio? A exportação tem vindo a crescer significativamente, bastante. As vendas para exportação estão cerca de 30% a 40% nos últimos dados que eu vi, eram cerca de 30 e qualquer coisa por cento do volume produzido no Dão era vendido na exportação. Desculpa, interromper-te, desculpa. O que, de alguma forma, também é um grande trabalho feito. Porquê? Porque houve uma época em que o Dão desapareceu praticamente na exportação, caiu em mercados que era quase que tinha um monopólio desses mercados. Estou-me a lembrar do Brasil. Houve uma fase em que, efetivamente, o Dão caiu e hoje o Brasil já é o principal mercado do Dão. Ou seja, já não há esse trabalho de reconstrução dos anos 80, 90, tem sido significativo também na exportação. Há bocado, quando te interrompi, era precisamente nesse sentido que acabaste de falar, que era saber, tem sido essa, vou dizer salvação é uma palavra muito forte, tem sido essa o caminho de crescimento do Dão, é a exportação que está a fazer renascer o Dão, porque o Dão sofreu bastante, não é? O Dão sofreu. Sim, sabes que eu acho que a exportação é curioso, porque eu acho que dá-te o lado do negócio, aquele puro e duro que nós estamos a falar, mas obriga-te de alguma forma a perceber e a situar-te no mundo também. E isso de alguma forma, e eu obrigo-me a mim próprio muitas vezes, enquanto enólogo, a fazer um bocado o trabalho de exportação. Porque acho que te dá uma amplitude de perceber o que é que os teus parceiros que tens espalhados pelo mundo, seja o teu parceiro no Brasil ou nos Estados Unidos ou no Japão, têm realidades completamente diferentes. É óbvio que têm fornecedores, de países diferentes, de país para país, e começas a perceber dinâmicas de consumo completamente diferentes entre o Japão ou o Brasil, e isso, de uma forma implícita, tu trazes isso para dentro da tua casa. E acho que é importante esse trabalho que o Dão também tem vindo a fazer. É evidente que o fator negócio do dia de hoje, é importante, mas vai-te obrigar a trabalhar
e a dar-te mundo e a perceber que provavelmente tu tens condições únicas nesta região para ser competitivo no mundo. Aquela coisa que valoriza-te, no fundo, o teu perfil. Porquê? Porque eu acho que provavelmente aquele erro que foi cometido no início dos anos 2000, fim dos anos 90, de fazer modelos de sucesso, copiar quase modelos de sucesso, a era Parker, de alguma forma, se calhar hoje o mundo está muito diferente. Se calhar não, está muito diferente desse perfil de consumo. Das regiões que mais sofreram com a era Parker, eu posso afirmar que foi o Dão. Foi. Dão e Bairrada levaram tareia, porque são o oposto daquilo que ele gostava. Vinhos muito corpulentos, com muita cor, com muita barrica, com pouca acidez. Portanto, quer dizer, precisamente o inverso do que o Dão e a Bairrada entregam, e durante se calhar 2 décadas, o Dão e a Bairrada levaram essa coça. E hoje, finalmente, e isto tem 2 ou 3 anos, vê-se, e o Mark Squire esteve cá há pouco tempo, e vê-se que há uma tendência nova, olhar para a elegância, olhar para a longevidade, olhar para a frescura, no fundo mais preocupados com a qualidade do futuro com a qualidade do momento. Sim, verdade. E isso também é uma mensagem que valida, no fundo, o trabalho do produtor. Eu recordo, até foi numa outra região, foi a Bairrada, em que um dia qualquer fizemos um baga um baga quase do ano, se é que é possível, uma coisa muito pouco extraída, e a produtora à época tinha alguma dificuldade em compreender aquele perfil, até que um dia qualquer foi a uma feira a Chicago e o Andrew, com quem ela trabalhava em Chicago, tinha alguns vinhos italianos de Valtellina, e era um perfil muito, muito ligeiro. E, de alguma forma, ela provou esses vinhos e veio com essa informação. Se calhar faz sentido aquilo que estávamos a falar há dias, e esse perfil de baga. E é esse contacto com o mundo que, de alguma forma, é uma mais-valia e que traz inputs para dentro da região. Não tenho dúvidas que a minha enologia é uma enologia de muita vivência fora, não só porque fiz umas vindimas fora, mas porque viajei muito em feiras e provei muito, e esse know-how que trazes dentro de ti, depois tu descarregas nas regiões e acabas por, no fundo, criar novos caminhos, não é? Sim, é verdade. Uns melhores, outros piores, mas novos caminhos, que é o que... É verdade. E depois com uma grande vantagem, que é isso que estás a dizer, faz todo sentido trazer essa bagagem e descarregar cá dentro. Porque depois, aquilo que tu tens em Portugal são condições completamente dispares entre regiões. Ou seja, eu resido em Viseu, vou atrás dos montes, estou a 40 minutos ou 50 minutos atrás dos montes, estou a meia hora do Douro, estou a 20 minutos da Passarela, estou a 40 minutos de Saima, da Bairrada, e são perfis completamente diferentes, coisas completamente diferentes. E nesse aspecto acho que somos muito privilegiados nesse sentido, de ter condições que provavelmente não acontece num raio tão curto de quilómetros noutro espaço no mundo. Eu não conheço, sinceramente. Olha, então, para terminar, para onde é que o Dão vai caminhar? Para onde é que é o futuro do Dão? Eu acho que o Dão é caminhar para a sua gênese, para o seu ADN muito próprio. Origens. Para as suas origens, não é? E, de alguma forma, perceber que ninguém vai andar à procura de um vinho perfeito nesta região, porque isso é uma coisa que não existe. Eu acho que há essa consciência, é fazer um vinho. É curioso que eu tive alguém, quando vim para a Passarela, houve um dia que me disseram uma frase. Na Passarela, ainda na família Santos Lima, Manuel Santos Lima, diz-me uma frase que eu, na altura, não tive amplitude para interpretar, que foi: Paulo, tu vens para aqui fazer vinho, mas vens para aqui fazer vinho como sempre se fez nesta terra. E depois compete-me a mim ir procurar alguém que goste destes vinhos.
Pá, eu acho que isso, eu na altura confesso, lá está, estávamos nos anos 2000, e achei aquele discurso completamente desajustado. Hoje, ao fim destes anos todos, aquele discurso faz todo sentido. Tu tens que manter a tua gênese, e o Dão hoje percebe isso, e depois tens que ir à procura de quem gosta daquele perfil. Não é pela vergonha vender mais que os tipos em Bordeaux vão plantar Pinot, e nem não é? Não vão. Epá, e o contrário também acontece. Ou seja, não é quando a Bordeaux estiver em cima, no momento de consumo em cima, os tipos na Borgonha não vão plantar Merlot, com toda a certeza. Eu acho que é isso que o Dão hoje sabe. E que se calhar há 10 anos não sabia. Ou hoje existe essa consciência. E acho que isso é a base para um futuro brilhante que se aproxima. Portanto, agora só temos que esperar 150, 200 anos. Sim. Como A coisa está lá. A coisa já vai no caminho, não é? Olha, Paulo, obrigado. Obrigado, eu. Presença, pá, é sempre uma riqueza ouvir-te. E nós aqui continuamos. Obrigado a vocês desse lado por estarem connosco. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. Vai haver mais episódios. Portanto, fiquem connosco e saúde. Paulo, saúde também. Saúde. Um abraço. Um abraço também. Um abraço.